A sessão na Câmara de Vereadores de Mutuípe, realizada na noite desta terça-feira, foi marcada por debates acalorados entre os vereadores João Carlos, do PT, e Júnior Cardoso, do MDB. Os dois parlamentares se rebateram em relação à recomendação do Ministério Público quanto ao processo seletivo simplificado, e algumas falas ganharam maior destaque na população. Um teste seletivo vergonhoso. Vergonhoso. Tão vergonhoso que a representação que eu e o colega Josafá apresentamos ao Ministério Público, ela foi acatada na sua integralidade. Uma série de irregularidades. E essas irregularidades estavam desembocando em um processo seletivo totalmente injusto e parcial, que estava sendo montado para que se pudesse selecionar, por opinião política, as pessoas que seriam contratadas pela Prefeitura. E o prefeito de Mutuípe precisa entender que a Prefeitura é um órgão público, não é uma empresa privada. Não é a fazenda dele que ele coloca quem ele quer. Esse processo ele precisa ser limpo. As pessoas estão desempregadas. E eu, junto com o vereador Josafá, apresentamos essa representação, foi para fazer justiça por aqueles e aquelas que não têm o famoso QI, o quem indique, que não tem as famosas costas largas. Porque a gente quer um processo justo. Não se pode, gente, fazer um teste seletivo baseado somente em prova de título e entrevista. Não se pode. E foi assim que a Prefeitura apresentou o formato do teste, inclusive apresentando uma composição de coordenação do processo, composta em sua extrema maioria por funcionários comissionados. Quando a lei orgânica do nosso município, quando também a lei federal exige que essa comissão seja composta, em sua maioria, por funcionários de carreira, por pessoas concursadas. Não se atentaram nem para a isenção na taxa de inscrição, que é uma exigência também federal. Exigiram inscrições presenciais em meio a uma pandemia. E desrespeitaram o teste seletivo de 2020, que ainda tinha sua validade em voga. Tentaram agora consertar, mas insistem mais uma vez em não apresentar uma prova objetiva como método de seleção no teste seletivo. E por isso que nós, mais uma vez, montamos uma representação e apresentamos hoje ao Ministério Público, exigindo que o teste de Mutuípe ele seja baseado em uma prova objetiva e em prova de título. Porque é assim que a gente seleciona os mais capazes. É assim que a gente faz um processo imparcial e justo. Cobrando também para que nesse teste seletivo a gente respeite as cotas para os deficientes. Mas dizer, e aí o nosso vereador João Rauedes, ele se dirige ao vereador Júnior Cardoso. Dizer, vereador, primeiro para colocar, que Vossa Excelência não conhece a minha história. Eu não estou aqui porque caí de paraquedas. Eu não estou aqui nesta casa porque eu me escondi atrás de ser nenhum para me eleger vereador, estando no 5º mandato. Vossa Excelência tem que saber que para ter ações e atitudes, eu tive um professor em Mutuípe que me ensinou. Chama-se Luiz Carlos Cardoso da Silva. Quando foi omisso ao povo de Mutuípe, fez o povo de Mutuípe sofrer, fez o povo de Mutuípe se humilhar atrás dos recursos que é dele. E quando Vossa Excelência bem diz que prefeito não tem que usar a prefeitura como fazenda própria. E o senhor esquece, talvez o senhor foi novo, que o seu pai, o ex-gestor que foi escorraçado da política de Mutuípe, fez muito isso. Tratou o povo de Mutuípe e a prefeitura como um curral próprio dele. E nós não deixamos aquela ditadura continuar. E o PT não vota a Mutuípe mais. Tenho que dizer a Vossa Excelência, isso diz hoje aqui na casa o número de vereadores que o PT já teve e que teve um aqui a pulso, chegando a se eleger no município de Mutuípe. Tirando daqui, inclusive, um dos melhores parlamentares da Câmara de Mutuípe, que aqui traçava o melhor discurso e o debate rico de ideias e não de ofensas. Vossa Excelência dizer que o Ministério Público cancelou o teste seletivo. O Ministério Público fez recomendações à gestão municipal que atendeu, diferente de como o vereador João Rauedes, nos dias que vai à rádio ou nos seus mídias sociais, para se exaltar, diz que conseguiu anular ou cancelar o concurso público. O município de Mutuípe, na primeira audiência, acatou a orientação do Ministério Público e agora está sendo feito, sim, em parceria com o Ministério Público. Se Vossa Excelência entende
que o tempo todo terá que prejudicar, eu sou contrário. Eu, gestor do município de Mutuípe, eu contratava. E o Ministério Público me desse o exemplo que não está dentro das outras cidades. Porque nas outras cidades não faz seletivo e nem faz concurso público, para não deixar que pessoas de outra cidade ocupem o emprego que deve ser da cidade. E Vossa Excelência esquece que o vosso pai, o ex-gestor, que nós tiramos da política, ele também fez seletivo em Mutuípe, para atender às necessidades emergenciais da gestão. A comissão que Vossa Excelência chega para dizer, talvez também não conheça os funcionários, dizer que dos 5, 1 apenas era concursado. Na verdade, eram 2 vereadores. Mas, com certeza, o prefeito Rodrigo Maico não medirá esforços para atender e ser parceiro do Ministério Público de Mutuípe, inclusive fazer uma crítica construtiva ao Ministério Público. O Ministério Público deve muito a Mutuípe, que deve com relação só a isso não. Vossa Excelência também tem que denunciar o cartel do combustível de Mutuípe, que Vossa Excelência não se preocupa com o alto preço, o comércio de Mutuípe, porque Vossa Excelência também não levou na sua pauta os altos custos que o comércio de Mutuípe tem feito aqui. Vossa Excelência tem que fazer a política realmente de engrandecimento do município. Vossa Excelência tem feito uma política pequena, mesquinha, de quem quer se promover em cima da desgraça dos outros. Então dizer que mantido o processo seletivo, dizer a Vossa Excelência que se Vossa Excelência não viu ainda, a legislação apenas prevê a isenção de taxas para concurso público. O que tem acontecido hoje é o acompanhamento de um processo seletivo simplificado, que está para acontecer no município do Mutuípe. Não existe obrigatoriedade de isenção nessas causas. Então, Vossa Excelência tem que aprender e, às vezes, não chegar lá, ouvir e chegar e adiantar os passos. Vossa Excelência não voltou ao Ministério Público para perguntar qual foi o entendimento com a Prefeitura Municipal, que acatou todas as recomendações e, com certeza, o teste seletivo será feito da maneira mais correta que tem que ser feito. Dizer também que o Mutuípe não pode esquecer, e aí quando se fala que o PT fez 4 concursos públicos no município de Mutuípe, também fez seletivo. Mas também ele tem que esquecer de dizer que em 2001, o atual gestor à época, de uma maneira carrasca, cancelou um concurso, demitindo centenas de pais de família que tiveram que buscar justiça para serem reintegrados aos seus cargos. Muitos que ficaram até 34 meses desempregados, sem receber do município, e que agora, na gestão do prefeito Rodrigo Maico, estão tendo que receber um precatório da época, que o responsável prefeito da época, seu Luiz Carlos, cancelou e que a justiça fez voltar. Inclusive, o povo de Mutuípe não pode esquecer de alguns servidores que, ao voltar para trabalhar, por perseguição, aí falam de democracia. Falam de democracia, e um dos servidores, pela primeira vez e única em Mutuípe, passou a ser porteiro do cemitério de Mutuípe, e todo mundo sabe o que foi que aconteceu. Mas quem é jovem, que não acompanhou e foi lutar lá em Salvador, pelas políticas dos jovens, que com certeza eu quero aplaudir, não veio para aqui orientar o gestor à época de deixar de ser carrasco e perseguidor com servidor e pai de família. Dizer, com isso também, que fazer novo concurso, e aí a gente diz, está lá escrito no teste seletivo, vagas provisórias. São aquelas vagas que vão ser ocupadas para aqueles que são concursados, mas que estão afastados da gestão. Às vezes por licença-prêmio, às vezes por licença de vencimento, mas que são donos dos cargos. E esse seletivo ele irá ocupar de maneira provisória os cargos existentes no momento. Então não tem que fazer concurso público para a gente ter muito funcionário lá e que às vezes ficam 2, 3 no setor que hoje, com a nova tecnologia, um tem resolvido. Mas vamos trabalhar e fazer a coisa certa. Finalizar, senhor presidente, e dizer um minuto do ataque que sofremos do vereador João Rauedes na Rádio Interativa. Ele chegou a dizer que o teste seletivo era uma intenção de filtrar e selecionar apenas aqueles que apoiaram o prefeito e os vereadores do prefeito. Usar a máquina pública para fazer política partidária. Eu acho que quem quer respeito, dá respeito. Se Vossa Excelência nos respeitar como colega, terá o nosso respeito. Caso contrário, será tratado à altura dos ataques que Vossa Excelência faz. Até porque Vossa Excelência não tem uma boa escola
política dentro de casa, que foi um derrotado vereador desta casa e um ex-prefeito que o povo tirou de Mutuípe. A discussão sobre liberação da atividade religiosa no município voltou a protagonizar desentendimento entre os parlamentares. O projeto acabou aprovado por 6 votos a 1. A necessidade essencial da fé, ela não necessariamente caminha com a necessidade essencial de se abrir os templos religiosos. Eu estou vendo um movimento no Brasil que está se constituindo, né, onde são apresentadas uma série, né, de funções, uma série de espaços, de instituições, como sendo essenciais. Do jeito que a coisa está andando, quando a gente for fazer um lockdown e dizer que vai abrir somente o essencial, tudo estará aberto. Porque tudo tem se tornado atividade essencial nesse país. E para finalizar, dizer o seguinte: senhor presidente, eu sei que sob suas costas tem uma grande responsabilidade. Quem administra, quem governa, está suscetível ao erro. Mas nós precisamos entender que essa Câmara não pode ficar fechada. Próxima vez que tiver necessidade, vamos trabalhar com a possibilidade de ação remota, fazer reuniões remotas. E repudiar, dizer que o vereador Júnior Cardoso, ao ligar para a rádio e dizer que não teríamos prejuízo com a suspensão das atividades da Câmara, não teríamos problema porque não tinha pauta, isso é vergonhoso. A gente precisa mostrar para a população que esse é um espaço importante e que o nosso trabalho aqui é importante. O vereador, ao ir para a rádio, dizer que a Câmara fechada não representava um problema porque nós não tínhamos pauta, ele envergonha não somente ao mandato dele, mas ele envergonha essa casa como um todo. Nós temos uma série de questões a serem discutidas que requer urgência. E não podemos parar. Não podemos parar. Se ele não tinha questões a tratar, essa é uma questão dele. Mas dizer que a Câmara não tinha pauta e que com a suspensão das atividades nós não teríamos prejuízo, isso daí é algo que nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. São as indicações, são os projetos de leis que ficam parados. E a nossa imagem perante a população que fica manchada. O povo está cansado de político preguiçoso. As pessoas querem políticos que trabalhem. Políticos que saiam da sua zona de conforto. Políticos que não fiquem só na demagogia. Porque discurso bonito é fácil. Mas a gente precisa sempre lembrar que não são as palavras que movem o mundo. O que move o mundo e o que transforma as nossas vidas, Júnior Cardoso, é as nossas ações, são as nossas atitudes. E essa Câmara precisa se colocar à disposição do povo de Mutuípe e trabalhar para atender e cuidar para que os direitos do nosso povo não sejam desrespeitados. Sejamos coerentes com a nossa opinião. Porque se a gente permite a aglomeração na igreja, a gente tem que aceitar a aglomeração das pessoas na casa do povo. Quero dizer com isso que aqui, e aí eu quero repudiar alguns ataques que as igrejas evangélicas e também a igreja católica têm sofrido aqui no município de Mutuípe, mas a gente desconsidera quando a gente entende que aqueles caluniadores, eles não entendem o trabalho social que as igrejas, seja ela católica, evangélicas e alguns templos religiosos, eles têm de importância no seio da sua sociedade. Eu acho que cada um merece o respeito ao seu templo, à sua crença, né? Porque eu acho que respeito e democracia ficou para os inteligentes usarem. Mas quero dizer com isso que, inclusive, no comentário do nosso colega João Rauedes, que tem a preocupação de um trabalho mais voltado à época, principalmente da crise, com o trabalho de psicólogos, né, de orientador. Eu acho que as igrejas também têm feito esse papel, hoje com uma frequência muito menor, porque as igrejas, inclusive as evangélicas, nós somos testemunho, né, de que quantos eles, às vezes, se deslocavam das suas sedes para fazer visitas domiciliares, para ir buscar e orientar o casal, a criança, o jovem e o idoso, inclusive a sair da crise, né, da crise do medo, da crise do pânico, da crise da depressão. E por fim, eu preciso dizer para o colega vereador Júnior Cardoso que quem está destruindo as famílias brasileiras não são os casais homoafetivos. Quem destrói a família brasileira são os pais que não assumem seus filhos. Quem destrói a família brasileira são aquelas pessoas que defendem execuções policiais. São essas pessoas que estão destruindo a família brasileira. As pessoas que não lutam e não defendem os direitos trabalhistas.
não são os homossexuais. Sabe o que é que os homossexuais muitas vezes fazem? Eles adotam, eles acolhem, eles cuidam daqueles filhos que foram rejeitados por um casal heterossexual, que pôs a criança no mundo e não assumiu sua responsabilidade. E são os homossexuais que dão a família para essas pessoas. Então, vamos ter cuidado, para a gente aqui não estar reproduzindo preconceitos e não estar fortalecendo um discurso de ódio, que tem sido extremamente danoso para o nosso país. Então, eu preciso fazer esse registro. Não são os homossexuais que destroem as famílias brasileiras. São os pais que abandonam seus filhos. E quando eu falo dos pais, é porque é fato que na imensa maioria dos abandonos são paternos. Que, infelizmente, a grande maioria das famílias brasileiras são compostas por mães solos. São essas pessoas que destroem as nossas famílias. Senhor presidente, voltarei a usar a palavra apenas por ser citado, mas dizer ao nobre colega e excelentíssimo vereador João Rauedes que em momento nenhum apresentei discriminação. Eu disse que as pessoas defendem e eu respeito. Eu tenho amigos e amigas que são héteros, que são casais, e eu respeito e acho até bonita a união, inclusive daqueles que adotam realmente filhos que são abandonados pelos pais. Eu nada contra, como da maneira que eu quero dizer que a democracia prevalece para todos. Então, dizer que as igrejas terão que ser fechadas para evitar, a gente tem que sair em defesa também do comércio, que esse lockdown do governo do Estado, que trata o interior pequeno como capital e fecha tudo, que a gente está tendo pessoas aí entrando em depressão, tentando se matar, com fome. Aí vão dizer que depois a fome voltou porque o governo deixou de fazer as políticas. Então, eu quero dizer que respeito muito as escolhas. As escolhas, para mim, têm um respeito muito grande de quem decide pelas drogas, pela igreja, pelo homossexualismo, pelo casal. Eu acho, inclusive, eu quero dizer, onde há amor, para mim, existe respeito de nossa parte com todos. Então, em momento nenhum, eu agi com discriminação, até porque eu não sou desse tipo, de discriminar questão de gênero de ninguém. Então, eu quero entender vossa colocação, mas não poderia deixar de dizer que apoio e até acho bonito. Para mim, onde tem amor, tem meu respeito.